noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à última reunião do ano aqui do Chico Xavier. A gente agradece muito a presença de todos, é sempre uma alegria. Que bom que nós chegamos até aqui, sempre com a graça de Deus, com a ajuda de Jesus, estamos aqui. A gente possa ter uma reunião tranquila, como sempre. No final da reunião, se alguém não estiver bem, não vai embora. O importante é a gente sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Então, vamos nos preparar para a reunião. Então, dando continuidade ao capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, vamos tratar agora do tema convulsionários. Antes da gente no assunto, nós vamos entender no Livro dos Espíritos do que se trata. Houve na França, houve um movimento muito grande, uma grande perturbação, um pouco antes da codificação do Livro dos Espíritos. Então, essa perturbação, ela envolveu muita gente. Na Revista Espírita de 1859, se alguém tiver a oportunidade de ler, nós vamos ver toda a movimentação ali, desencadeada por um homem. Foi fechado até um cemitério na época, por causa dessa agitação que teve. Então aqui está falando dos convulsionários, aquelas pessoas que se unem e que perdem muitas vezes a razão. Nós vamos ver durante a leitura o que acontece. Nós comentamos aqui sobre ataque epilético, né? Nós demos detalhe, é uma espécie de convulsão também neurológica. E aqui mais é uma perturbação espiritual. Isso acontece nos dias de hoje. Toda movimentação onde se perde o equilíbrio, aonde a pessoa ele perde muitas vezes até a razão, ele está sendo envolvido. Nós tivemos o caso do Tim Jones, acho que todos já ouviram falar, um suicídio em massa. Ali foi um acontecimento mais ou menos que está dentro desse assunto. Mas então vamos ver o que traz para nós o Livro dos Espíritos. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, um papel muito grande. Assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Então nós estamos vendo, é muito difícil fugir do charlatanismo. Qualquer movimento, qualquer doutrina, qualquer conhecimento novo que se manifeste diante da humanidade, sempre tem alguém aproveitando. Então, houve abuso em todos os setores. Em todas as religiões a gente sabe que tem aqueles que abusam. A gente vai ver isso inclusive no Novo Testamento, onde tinha lá um mágico que ele viu o apóstolo Paulo fazendo cura e expulsando espíritos. Expulsando por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo dialogava com as entidades e elas se afastavam. Ele decorou as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegava e falava assim: em nome de Jesus Cristo, peça que saias desse homem. E a entidade ia embora. O espírito se afastava. O que o mágico fez? Ele falou: vou ganhar dinheiro com isso. Porque ele já tapeava o povo. Então, ele decorou as palavras, foi para uma cidade pequena, e chegou lá, tinha uma moça que estava com um problema espiritual. Ela estava incorporada. Ele chegou. Aí ele falava: em nome de Jesus Cristo, peço que saias dela. E o espírito quieto. E em nome de Jesus Cristo do apóstolo Paulo, porque ele viu que estava com dificuldade, ele já começou a apelar: em nome de Jesus Cristo do apóstolo Paulo, peço que saias dela. O espírito falou para ele: eu conheço o apóstolo Paulo. Bem sei quem é Jesus, mas você quem é? E desceu o cacete nele. Então, olha só para vocês verem. Tudo está relacionado à autoridade. Nós já lemos aqui. Palavras decoradas não funcionam. O que manda é o sentimento.
De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Olha, que informação boa para nós. Nós vemos isso muito em torcidas de futebol. Nós estamos falando da nossa vida aqui, então nós não vamos descartar nenhuma possibilidade. Quando se junta um grupo, eles muitas vezes perdem a razão. Nós vemos aí, até eles marcando antes, para se encontrar, para se degradarem. Há ali uma interferência espiritual. Quando nós comentamos aqui que todos nós temos mediunidade, uns mais ostensivos, outros menos, mas todos nós temos percepções espirituais e paranormalidade, está tudo dentro disso daqui. Os espíritos inferiores, por que os espíritos inferiores? Porque nós estamos ainda num planeta que nós não somos tão evoluídos. Então, a nossa comunicação é com aqueles iguais. Aquilo que sempre Jesus fala. Como são iguais e às vezes até inferiores, a gente recebe essas interferências. Nós recebemos isso daí dioturnamente. Por isso, do orai e vigiai que Jesus fala e que nós sempre repetimos aqui. Aliás, o espírito superior não tem tempo para vir falar com a gente. Né? Muito bem lembrado. O Eduardo falou uma coisa aqui importantíssima. Olha um exemplo para nós do Chico Xavier. Um grupo de pessoas do estado do Rio de Janeiro foram visitar o Chico Xavier. E o Chico Xavier, ele começou a conversar. E conversa vai, conversa vem, e estava no horário do trabalho. Aí o Emmanuel pegou e apareceu para ele. E falou, está na hora. Ele falou, mas o senhor não vê, eles vieram de longe, estou conversando. Ele falou, bom, se você tem tempo a perder com eles, eu estou indo embora. Eu não posso perder tempo. Então, existe um horário. Por isso que é muito importante o horário do começo da reunião. Por isso que quando nós fazemos um evangelho no lar, quando nós fazemos uma oração, e nós temos uma sequência dentro desse evangelho no lar, nós precisamos ter horário. A gente não precisa nem ter horário para terminar, mas a gente precisa ter um horário para começar. Por quê? Porque os espíritos estão ali. Eles contam conosco. Por que contam conosco? Porque nós estamos na Terra. E eles precisam da matéria para agir na matéria. Quantos espíritos superiores vêm aqui na reunião e conseguem assimilar as pessoas que estão mais necessitadas, usando o fluido das pessoas que estão em melhores condições. Aquele fluido vital que nós temos, que muitas vezes está faltando para o outro, os espíritos conseguem canalizar. Então nós estamos num grupo que todos aqui se ajudam. Os mais necessitados recebem e aqueles que têm menos necessidade ajudam. Por isso que nós precisamos de grupos para a gente fazer uma reunião. Por isso que Jesus disse que quando estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Sozinho nós conseguimos, mas em grupo é muito melhor, porque as energias elas se acumulam, elas aumentam e nós temos uma condição de fazer aquilo que muitas vezes eu não tenho para dar, mas o outro tem. Olha que coisa interessante, olha como que Deus é bom para nós, como que nós podemos trabalhar. Todos nós somos importantes diante de Deus. Na criação, todos nós temos alguma coisa. E isso falando do bem, porque da mesma forma, dentro do assunto que a gente está tratando, né, esses grupos se reúnem e têm, através dessa união das pessoas e tudo mais, eles conseguem potencializar, né, a energia para o mal também. Exatamente. É isso aí. Muito bem concluído, a energia negativa. Olha como que a doutrina espírita é esclarecedora para nós. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população, efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte de certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam. Dentro do que o Eduardo falou aí.
E nós vimos isso no dia a dia nosso. No dia a dia nós podemos ver isso daí. Porque da mesma forma que nós temos o equilíbrio, nós temos o desequilíbrio. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já passamos por algumas situações depressivas. Todos, sem exceção. Nós podemos ver que até Divaldo Pereira Franco, que é um missionário, todos sabem disso, ele teve os problemas depressivos dele. Por quê? Porque nós estamos num corpo físico, nós temos a interferência do nosso organismo. Nós estamos vivendo em sociedade. Nós amamos e nós discordamos. Muitas vezes nós amamos e se a gente não tem uma certa compreensão, nós odiamos. Nós temos ainda uma série de coisas que perturbam a nossa jornada espiritual. Então está dentro disso daqui. E aí o magnetismo é a maior força que nós temos. Com o magnetismo nós podemos levantar e derrubar, como o Edu falou aqui. Por isso que existe, principalmente com crianças. Olha que coisa interessante. Existe o quebranto nas crianças, que é uma coisa impressionante. Eu tenho uma experiência que eu vou falar para vocês aqui, que aconteceu comigo no São Manuel. Na época, eu trabalhava de verdureiro na rua. Eu vendia verdura na rua. Eu já era espírita na época. Eu estava parado com a perua vendendo verdura. Uma mulher saiu com uma criança e a criança parou com ela perto da perua e desceu uma outra mulher. Ela pôs a mão na cabeça da criança, só a mão, e desceu. Quando ela pôs a mão na cabeça da criança, daí um pouquinho a criança começou a chorar. Isso, gente, é verídico, para a gente ver o magnetismo, tanto positivo como negativo. Eu passava a cada 2 dias lá naquela rua. Quando eu passei novamente na rua, a criança estava internada no hospital, doente. Aquela mulher não gostava da mãe da criança. Aí, a gente sempre tem alguma intuição. Eu peguei e comentei com a mãe da criança. E o menino? Ele está no hospital. Acho que até já comentei isso aqui anteriormente. Está no hospital. E eu falei, olha, o problema dele, leva alguém para benzer ele lá. O problema dele não é físico. E realmente não era físico. Houve lá um passe, houve lá uma benzição e o menino voltou para casa. Olha o magnetismo. Como que ele tanto ergue como derruba. O passe é magnético. Então, por isso que a gente pede para a pessoa, se ela estiver saudável, que ela dê o passe. Se ela tiver algum problema físico, que ela não dê o passe. Porque ela pode, ao invés de ajudar, ela pode transmitir para quem está recebendo o passe. Porque ali ele está doando também a energia física para a pessoa. Quando a pessoa está bem ligada recebendo passe, muitas vezes os espíritos superiores anulam o passista. Eles fazem um isolamento para que o passista não interfira na energia positiva daquele que está recebendo o passe. Vamos lá. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se, sem dificuldades, as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Olha que explicação fantástica aqui. Dentro de tudo que nós já comentamos aqui, aqui entra também uma espécie de hipnose. Nós vamos ver das pessoas que se flagelam agora na questão final. Então, há todo um envolvimento. Olha como que nós somos suscetíveis de receber energias negativas. Muitas vezes a gente ama muito uma pessoa, mas ela não corresponde. E há uma frustração muito grande. E nós começamos a martelar na cabeça aquilo. Aí, a energia negativa dos irmãos que convivem conosco nos envolve dessa maneira. Aí nós passamos, às vezes, a não comer,
a não dormir direito, nós temos um pensamento fixo, nós não conseguimos desligar. Está tudo dentro disso daqui. Às vezes, a pessoa está longe, a gente está conversando com ela está longe, ela não está nem ouvindo aquilo que a gente está falando, porque ela está numa espécie de hipnose, numa espécie de torpor. Isso tudo é espiritual. Tudo isso a doutrina espírita dá condições para a gente ter recurso, para a gente dominando essas interferências negativas que nós temos. E a positiva é muito boa. Quando a gente sente alguma euforia, alguma coisa muito boa. Às vezes a gente fica feliz por pouca coisa. Eu lembro de um amigo meu, que ele tinha vontade de comprar uma bicicleta. Quando ele comprou a bicicleta, ele não dormiu. Ele pôs a bicicleta no quarto e ficou olhando a bicicleta. No outro dia, ele levou ela lá para mim ver. Ele falou, Norinho, olha que bicicleta bonita, é vermelha. Eu falei, olha que bom. Eu era borracheiro, ele pediu o giz amarelo para riscar no rumo do bico. Nós riscava no bico, quando ia consertar o pneu, para não perder o balanceamento. Ele riscou tudo de amarelinho. Você me dá um pedaço de giz desse? Porque vai apagar o giz, eu vou marcar de novo. Eu falei, dou. Olha, pouca coisa, às vezes, leva a gente, né? Que bom, a gente precisaria valorizar principalmente a nossa lucidez, nós estarmos aqui, a gente poder caminhar, poder ver. Olha que coisa boa, que Deus é muito bom para nós. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Dá só uma paradinha, Eduardo. Aqui nós estamos vendo aqui, por exemplo, a anestesia. Olha como que Deus é bom para nós. Eu sempre lembro que o Chico Xavier fala que se Deus não tivesse cuidado conosco, a anestesia não estaria na terra a nosso favor. E aí tem um livro muito interessante, O Século do Cirurgião. Conta ali a história da anestesia. Então, nós temos um outro livro do Divaldo Pereira Franco, em que quando o rapaz ele é anestesiado para fazer uma cirurgia do pulmão, ele se desliga do corpo e fica dentro da sala. Então, é uma espécie de desprendimento que nós vamos ver, acho que na conclusão aqui. Vamos ver. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Dá só mais uma paradinha, Eduardo. Cirurgias espirituais cortadas, com corte. Eu assisti. É impressionante, a pessoa não sente dor. Por quê? Porque ele está numa espécie, aqui, isso que está falando aqui. O ambiente já é magnetizado. Eu vou falar uma coisa para vocês, muito interessante. Os espíritos conseguem magnetizar o ar do centro espírita. Eu já assisti isso aqui dentro do Chico Xavier, principalmente na sala de passe. Eles magnetizam o ar. Como? Não tem como eu explicar para vocês. Magnetizam o ar. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê, não ouve nada? A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente, nos suplícios, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfaria de uma dor aguda, se não admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que as circunstâncias ordinárias, uma arranhadura a faria estremecer. Só mais uma paradinha, Eduardo. Na história da anestesia, aconteceu um fato muito interessante, acho que muitos já leram, nós temos médicos aqui, tudo foi descoberto por intermédio de um palhaço. Ele estava fazendo um espetáculo, na época ele cheirava éter. O que aconteceu com ele? Ele feriu a perna que veio no osso. O ferimento foi profundo. E ele continuou fazendo o espetáculo sem sentir nada. Aí existia ali um dentista que estava observando. Depois foi conversar com ele. Quando passou a euforia dele, ele começou a sentir dor. Nós vemos muito isso quando nós estamos trabalhando e às vezes a gente machuca e não percebe na hora.
Quando passa um pouquinho, que o sangue esfria, que está falando aqui, aí a gente sente dor. Olha que coisa impressionante. Então é tudo o sistema nervoso que está envolvido pelo espírito. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pode depender da autoridade para cessar em certos casos? Só um minutinho de novo, Eduardo. Como eu falei para você do movimento que teve na França, aquela grande agitação, aquela grande perturbação, houve uma autoridade no município para poder fazer cessar todo aquele movimento. Por isso que foi fechado o cemitério, é o que o Kardec está explicando aqui. Então, a autoridade fechou o cemitério, dissipou as pessoas que estavam envolvidas, os espíritos se afastaram, então acabou o problema superficialmente. Vamos ver o final. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se, de resto, que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Vamos pegar aqui para nós, para a gente entender um pouco aqui. Então, nós estamos vendo aqui, eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. Aqui está a mediunidade. Nós temos percepções. Os espíritos vão usar aquilo que nós temos. Eles vão aumentar a predisposição que nós temos para determinadas situações. Agora, aqui, o que ele está dizendo aqui, que a autoridade, a autoridade não suprimiu essa disposição. Por quê? Mas a causa que entretinha. Todo efeito tem uma causa. Qual era a causa aqui? A causa aqui foi a união do povo, um foi envolvendo o outro, aí aconteceu um grupo maior e estava acontecendo coisas terríveis, que está na revista que eu disse, na revista de 1859, na Revista Espírita. É muito interessante a história lá, nós vamos ver. Então, olha, tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Que a autoridade fez? Acabar com o escândalo, acabar com o abuso. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Por isso que nós podemos fazer muita coisa por aquele que está sofrendo, mas se ele não quiser, não vai acontecer. É preciso partir dele, porque está aqui embaixo, Nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Como que essa ação é direta? Por exemplo, o espírito ele age diretamente comigo. Então, um outro vai poder me ajudar, mas só eu vou poder resolver meu problema. E muitas vezes, se eu sou um médium que eu recebo a entidade, muitas vezes vou precisar receber ele. Ele vai precisar sentir o meu choque físico para ele poder se desvencilhar. Ele vai depender da minha energia para se recuperar. E eu vou depender do desligamento dele, energeticamente falando, para mim poder melhorar a minha vida. Como eu vou poder fazer isso? Aquilo que a doutrina espírita traz para nós. Mudando o meu pensamento, acreditando em mim, acreditando que tem uma interferência espiritual, que existe a reencarnação, porque senão não tem sentido, e que nós já vivemos outras vidas e nós temos acertos para fazer. A nossa vida aqui é um acerto de todos nós. Sempre tem alguma coisa que nós precisamos recuperar, algumas coisas que nós precisamos acertar. Por isso nós estamos aqui. Por isso que Jesus trouxe todo esse conhecimento bíblico para nós e a doutrina espírita, que é a terceira revelação, para mostrar a lógica dos fatos. Quando nós começamos a entender a lógica da doutrina espírita e entender aquilo que Jesus trouxe para nós, que a gente precisa ter harmonia, a nossa vida muda com certeza. Por isso nós estamos aqui, por isso nós vamos pedir a Jesus que nos envolva,
que a gente possa, nessa segunda parte, sermos úteis, que nós possamos ajudar todos aqueles que conhecem pessoas que desencarnaram, pessoas que estão com problemas. Vamos aproveitar esses instantes para a gente mentalizar. Nós estamos numa casa de oração, em nome de Jesus, nós somos todos irmãos e nós estamos aqui para aproveitar a oportunidade de fazer alguma coisa com o nosso pensamento, que é o bem maior que nós temos. Então vamos para a segunda parte, que Jesus nos abençoe. E na hora do passe, cada um faz o seu pedido mental. Chegando no final do ano, eu lembro muito de uma reunião em que estava o Chico Xavier e algumas pessoas reunidas, e aí cada um falava aquilo que tinha acontecido naquele ano. Um falou: eu estou muito feliz porque eu comprei uma casa. Outro: eu estou muito feliz porque eu comprei um carro novo. Outro: estou muito feliz porque eu casei. E aí chegou a vez do Chico Xavier. Todos falavam de coisas materiais. E você, Chico, o que você fez de bom? O que você tem para falar para nós? Ele falou: estou aqui pensando aquilo que eu deixei de fazer. Eu poderia ter ofendido menos pessoas. Eu podia ter feito mais em nome de Jesus. Então esse é o levantamento da minha vida, para ver se o ano que vem eu possa fazer melhor. Então todos nós aqui, o que aconteceu já é passado, vem vindo 2023 aí, é um propósito novo nas nossas vidas. Cada ano que passa é um ano que nós tivemos de experiência. Aquilo que foi ruim vai melhorar. Aquilo que está muito bom nós precisamos conservar, porque vamos sempre lembrar da palestra que o Reinaldo fez aqui sobre Maria de Nazaré, que ela disse para o Chico que tudo passa. Então tudo passa na nossa vida, os momentos de aflição, os momentos de euforia, mas olha que coisa boa, nós estamos aqui, olha, estamos juntos. Então, que a gente possa realmente receber aquele fortalecimento espiritual que tanto nós precisamos, aquela paz, aquela tranquilidade, envolvidos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e na misericórdia de Deus. Que eles nos abençoe, nos fortaleça. Agora, a hora que a gente levantar, vamos nos desejar um feliz ano novo, todos nós. Aquele que puder, dê um abraço. É muito importante um abraço, muito. E Jesus nos abraça nesse momento. Nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.